Então, ontem nós trabalhamos a parte de calorimetria, nós vimos que o calor ele pode ser utilizado para variar a temperatura de um corpo ou para mudar o estado físico desse corpo. Quando ele é utilizado para variar a temperatura, nós chamamos ele de calor sensível. Quando é para mudar o estado físico da matéria, nós chamamos ele de calor latente, tá? Vimos um gráficozinho, vimos as equações. Tranquilo? Hoje nós vamos falar sobre dilatação térmica. Também é bem de boas, tá? Nós vamos ver dilatação. São três, né? Linear, superficial e volumétrica. Então, o que é dilatação? Dilatação é sempre que você aquece um objeto, um corpo, esse corpo ele vai sofrer um aumento de temperatura, né? O que é esse aumento de temperatura? É um aumento na agitação das moléculas, né? Então, as moléculas elas estão se agitando cada vez mais e a temperatura do sistema sobe. Agora, vamos tentar imaginar microscopicamente. Microscopicamente, a gente tem as moléculas cada vez mais agitadas, batendo nas paredes do recipiente. Esses choques, essas colisões com as paredes do recipiente vão fazendo com que as paredes, elas... Imagina uma bola, um balão de festa, um balão de encher, né? Quanto mais as moléculas lá dentro batem, as paredes são móveis, né? Então, elas conseguem afastar cada vez mais as paredes. Então, na dilatação seria mais ou menos isso. Eu tenho as moléculas agitadas. Quanto mais agitadas, mais movimento. Quanto mais movimento, mais elas vão se afastando. E quanto mais elas vão se afastando, mais as dimensões do objeto vão aumentando, tá? Então, esse aumento nas dimensões vão ficar caracterizada em três, né? Que é a linear, superficial e volumétrica. E tem muitas aplicações. Por exemplo, aí, né? Ó, é muito comum você tentar abrir um pote de azeitona e está emperrado ali, né? O pote é de vidro e a tampa é de metal. E você não consegue soltar aquilo de jeito nenhum. Difícil, muito apertado. Então, por dilatação, a gente consegue soltar aquela tampa facilmente. Tá? Nós vamos ver isso daí. Aqui nós temos algumas coisinhas, né? Ó. Os trilhos do trem, tem uma charge aí, né? Ó, dilatação térmica. Cuidado! O engenheiro não esperava um verão tão intenso. Então, o que acontece? No início, as linhas férreas, elas foram construídas sem deixar espaço entre os trilhos, né? De uma vez só, aquela coisa bonita, bem retinha, bem... Tem até uma história do Baitola. Vocês já ouviram falar? Achei fantástico. Vocês tem algumas expressões, né? E a galera explica algumas expressões do nosso dia a dia. Por exemplo, casa de taipa. Diz que a casa ela é feita de madeira e bota barro, né? E por que taipa? Porque você pegava o barro e taipava o buraco. Taipa o buraco, taipa o buraco. E aí vai, bota o barro e taipa o buraco. Então a casa de taipa. Aí virou casa de taipa. Tem outra expressão que do pé rapado, né? Pé rapado é quem não tem dinheiro. Então, antes para entrar na igreja, a galera que não tinha dinheiro vinha descalço, né? E para entrar na igreja tinha um limpador de pé, algo assim, né? Então o cara vinha lá e rapava o pé dele no limpador de pé, né? Então quem limpava o pé ali era uma galera que não tinha dinheiro, né? Não tinha condições, então eram os pés rapados. E tem o da bitola, baitola, né?
quando estavam construindo a linha férrea, o engenheiro toda a vida vinha e ficava: cuidado com a baitola, cuidado com a bitola, né? Com a bitola, ó a bitola, ó a bitola. Aí cana engarra com o diabo dessa bitola. Aí quando vinha o engenheiro, os caras diziam: lá vem o baitola. Aí ficou baitola. Achei massa demais essa expressão. Então os caras faziam as linhas sem deixar espaço, né? Então, quando... Massa, né, Ana? Quando havia um aquecimento, o trem passando pela linha do trem tem atrito, né? Ferro com ferro. E esse atrito é muito grande. Então a elevação dos trilhos, a temperatura dos trilhos aumenta consideravelmente. E aí, se você tem esse atrito aumentando a temperatura e um verão muito forte, muito intenso, que vai fazer com que a temperatura dos trilhos aumente mais ainda, esses trilhos eles dilatavam tanto que acabavam entortando, né? Então foram investigar e perceberam que era dilatação. Olha aqui, esses trilhos aqui, ó, dilataram tanto. Isso aqui a galera já estava ciente, mas mesmo assim, um verão muito intenso, você acabava entre um trilho e outro, você deixa um espaço. Esse espaço é uma junta de dilatação. Aqui nessa imagem, o espaço está bem aqui, ó. Esse espaço é uma junta de dilatação. Para que quando houver um aquecimento, esse trilho tenha espaço para dilatar, para crescer. Se você não deixa espaço, se ele dilatou demais, ele não tem para onde ir, ele acaba entortando, né? Então você tem acidente ao longo dos anos de cair o trem, né? Diabo. Caiu o trem, descarrilhou por conta dessas loucuras que acontecem nas linhas. Então aqui eu tenho uma junta de dilatação, ó. Tá vendo? É um espaço que nós deixamos entre um trilho e outro para facilitar a dilatação. Então essas fotos aí, vocês conseguem visualizar esses trilhos tortos, né, devido à dilatação. Os fios dos postes acontece a mesma coisa. Se vocês já perceberam, de um fio para o outro, tá aqui um poste, tá aqui outro poste, os fios eles têm uma barriguinha aqui assim, ó, proposital, tá? Quando é no verão, esse fio vai sofrer uma dilatação, ele vai sofrer uma dilatação, vai aquecer e vai dilatar mais ainda, essa barriguinha fica maior ainda. Porém, quando é no inverno, vai baixar a temperatura. Se no verão, se no aumento de temperatura ele dilata, na diminuição da temperatura ele contrai. E aí ele vai contrair e vai ficar mais esticadinho. Se eu já colocasse esse fio esticado, quando viesse o inverno brabo mesmo, ele iria puxar, como não teria espaço para encolher, ele iria romper, né? Causando um acidente aí. Então, isso também é dilatação. Você também tem dilatação nas cercas. Se você vai num sítio, numa fazenda, aí o cara vai lá e manda botar a cerca. Aí o amigo vai lá e deixa bem esticadinha a cerca. O que acontece? Daqui a alguns meses, essa cerca tá toda frouxa. O que aconteceu? O cara colocou o fio bem esticado, né? Geralmente o cara demora para botar, então meio-dia o cara tá lá no sol, o fio dilatado porque tá no sol. Quando cai demais a temperatura, na noite, na madrugada, esse fio quer contrair. Só que não tem espaço para ele puxar. Então ele vai puxando, puxando, ele acaba tão envergando um pouco essas. Como é o diabo desse negócio?
O pau, esqueci o nome desse. A estaca. Envergando as estacas e aí folgando a cerca, né? Pode acontecer. Então, a dilatação linear é uma dilatação em uma única dimensão, ou seja, para frente. Professor, ele não dilata para os lados, não, também? Dilata, só que como ele é um corpo, uma barra, por exemplo, como ele é um corpo comprido, onde essa dimensão se destaca muito mais, né, a dimensão do comprimento aqui, se destaca muito mais do que as outras, a dilatação no comprimento vai ser muito maior do que a dilatação na superfície, né, dos lados. Por isso que a gente considera uma dilatação linear, tá certo? Depende de algumas coisas, depende do material que ela é feita, depende da elevação da temperatura e depende também do tamanho inicial desse objeto. Então aqui, ó, você tem uma barra, tamanho L0, uma barra inicial, que vai ser aquecida e quando ela é aquecida, ó, aumenta um pouquinho. Esse aumento que ela sofreu aqui foi um aumento no comprimento, nós vamos chamar de ΔL, um aumento no comprimento. A equação para você calcular esse aumento no comprimento, esse ΔL, é essa daqui, ó. Variação no comprimento é igual comprimento inicial, que é o L0, alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, é quem diz se o material ele dilata mais ou se ele dilata menos, e ΔT, que é a variação de temperatura, tá? Essa equação pode parecer assustadora, mas elas são tranquilas, tá bom? Então, tem aqui o quanto que variou o comprimento inicial, o coeficiente de dilatação que é dado na questão e a variação de temperatura. Joga tudo aqui, bate no liquidificador e já era, tá bom? Aqui tem uma aplicação muito legal sobre a dilatação linear, que são as lâminas bimetálicas. A lâmina bimetálica, ela está em tudo. Ela está nos disjuntores, ela está no ferro de passar roupa. Tudo que aquece usa uma lâmina bimetálica. Antes, nós tínhamos fusíveis, né? Nos carros, nas motos, nós temos fusíveis ainda. Como é que funciona o fusível? Para que serve o fusível? O fusível serve para controlar a passagem da corrente elétrica. Eu não quero que passe muita corrente, porque se passar muita corrente, pode queimar o dispositivo, alguma coisa do meu carro ou alguma coisa da minha moto. Então, aqui é feito de um metal que, quando excede determinada temperatura, ele derrete, ele sofre fusão. Então, ele é programado, por exemplo, para passar aqui 10 amperes de corrente. Se passa 13 amperes, o atrito das partículas com o material vai produzir muito mais aumento de temperatura do que o limite que ele suporta. Então, como vai levar a temperatura a um ponto maior do que o que ele suporta até o aumento de temperatura provocado por uma corrente elétrica de 10 amperes. Então, como houve um aumento de temperatura acima do esperado, ele derrete e interrompe a passagem da corrente. Nas nossas casas, né, para não ficar com esse problema de derreter fusível toda hora, eles criaram os disjuntores. O que é um disjuntor? Um disjuntor, eles ficam atrás da porta, e aí eu tenho um quadro de disjuntores, né? Um para sala, um para cozinha, um para o chuveiro elétrico. Enquanto ele está aqui, ó, nota que o fio ele está alinhado com o fio, portanto, ele está permitindo que passe corrente elétrica. Aí existem também disjuntores de vários tamanhos, né? Vamos botar aqui um disjuntor de 10 amperes também. Digamos que está passando a corrente elétrica aqui, no limite ali, 10 amperes, houve algum problema com algum aparelho da sua casa e vai puxar mais corrente. Aí, digamos que puxou 15 amperes. Na hora que esses 15 amperes, na hora que essa corrente vier passando, vai haver um aumento de temperatura acima do esperado, né?
vai provocar um aumento de temperatura acima do esperado. Essa lâmina, ela vai sofrer uma dilatação, e na hora que ela sofrer essa dilatação, ela vai fazer isso daqui, ó. Ela vai envergar, desligando, perdendo contato com o fio. E aí o sistema desliga na hora que ela faz isso. Falta energia só na sua casa, né? Rapaz, faltou energia só na minha casa. Pronto. Ela sofre uma dilatação e desliga o circuito. Aí, para religar, você tira aquela coisa que está puxando muita corrente e volta a chave para o lugar correto. É uma lâmina metálica. Ela é feita de 2 metais diferentes. Então, aí eu tenho o latão e o invar. E como são metais diferentes, eles sofrem dilatações diferentes. E aí, por sofrerem dilatações diferentes, esses metais eles estão juntinhos, estão grudados. Na hora que eles dilatarem, não dá para ele crescer mais do que o outro, porque eles estão grudados. Então, como eles estão grudados, na hora que houver uma dilatação, digamos que essa minha mão aqui está dilatando mais. Então, ela vai querer crescer mais, só que o outro não deixa, porque está grudado com ele. Então, o que é que ele faz? Ele entorta para um dos lados. Como é que eu sei qual cresceu mais? Se você prestar atenção, o que está por fora acaba tendo um comprimento muito maior do que o que está por dentro. Então, o controle de temperatura do ferro de passar roupas é assim, né? Você vai, ele aquece, na hora que ele chega na temperatura que você deseja, a lâmina dilata, e aí ele desliga. E aí ele esfria um pouquinho, volta a ligar. Aqueceu até a temperatura que você quer, dilata novamente. Se você quer uma temperatura menor, aí você aperta esse parafuso aqui, não vai permitir que ele dilate tanto. Dilatou um pouquinho, já desliga o circuito, né? E aí você consegue controlar a temperatura por essa dilatação da lâmina metálica. Massa, né? Muito legal mesmo. Aqui nós temos a dilatação superficial. Qualquer coisa, vão falando, pelo amor de Deus. Vocês estão com sono, diabo que não tem ninguém falando nada. Dilatação superficial. A dilatação na superfície, né? Dilatação superficial ou na área, ela vai acontecer em 2 dimensões, né? A linear, ela acontece em uma única dimensão. A superficial, ela vai acontecer em 2 dimensões. Quando eu aqueço um objeto, ele vai crescer tanto para um lado quanto para o outro. 2 dimensões, tá certo? Como uma placa. Se eu aquecer uma placa, ela vai sofrer uma dilatação nas 2 dimensões. Se essa placa tiver um furo, o furo cresce junto com ela, viu? O furo sofre uma dilatação como se essa placa ela fosse inteira. Sem furo, sem nada. Aumenta tudo. Exemplo. Se você pegar uma moeda, você tem um cofrinho. Você pegar uma moeda de R$1, digamos que essa moeda de R$1 entra bem continha no cofrinho. Você vai, esquenta a moeda de R$1 e tenta botar no seu cofrinho de novo. Você vai ver que ela não vai mais entrar. Por quê? Porque ela sofreu uma dilatação e suas dimensões aumentaram. Né? A sua área, a sua superfície aumentou. E agora ela não cabe mais no cofrinho. Beleza? A equação para você calcular a dilatação superficial, né, é a mesma da dilatação linear. A equação é a mesma, só vai mudar as letrinhas, tá? Só que a gente tem que lembrar o seguinte: uma dilatação linear é a dilatação em uma única direção. Uma dilatação superficial é uma dilatação que ocorre em 2 direções. Se ocorre em 2 direções, essa dilatação ela é 2 vezes maior do que essa, porque ela ocorre em 2 direções. 2 vezes mais do que essa, beleza? Onde é que eu vou representar isso?
no coeficiente de dilatação. Como ela sofre uma dilatação 2 vezes maior do que a dilatação linear, então a dilatação superficial, o coeficiente da dilatação superficial é 2 vezes maior que o coeficiente da dilatação linear. Tudo bem, já que ocorre em 2 direções. A equação, ó, ΔS ou ΔA, você pode encontrar variação da área ou variação da superfície. É a mesma coisa. Coeficiente de dilatação superficial, superfície inicial ou área inicial, vezes variação de temperatura. Então, se eu elevar a temperatura dessa placa com furo no meio, o furo cresce também. Assim como o pedaço de onde eu tirei o furo, tá? Exemplo, você tem, quando você constrói pontes, entre a placa e outra na ponte, você tem, estão escutando, né? Você tem que deixar um espaço para que essas placas elas sofram dilatações. São chamadas juntas de dilatação. Então, as pontes mais antigas, elas são bem assim, como a Ponte Velha, né, que liga Natal, Zona Norte ao resto de Natal, né? Vou dizer Zona Sul não, porque tem Zona Oeste, Zona Leste. Zona Norte, o resto da Zona de Natal. Então, quando você passa pela Ponte Velha, se você perceber, ainda é um negócio mais ignorante assim, ó, um buraco onde o cara preencheu de material aqui. E na Ponte Velha fica um catombo aqui, ó. Quem passa de moto consegue sentir isso bem direitinho. Na hora que vem a moto, você fica dando uns pulinhos assim. Quando você vai pela Ponte Nova, as juntas de dilatação não são assim, mas são nesse estilo, né? Uma gradezinha, um material diferente. E aí, quando você passa pela Ponte Nova, é o contrário, se dá uma baixadinha, né? Dá uma baixadinha quando vai passando de uma placa para outra. Elas são as juntas de dilatação e servem para, quando aquecerem, essas partes elas terem espaço para onde dilatar. Se não, né, quebra na hora que for. Se não tiver espaço para dilatação, vai aquecendo e vai danificando a estrutura, né? Porque não tem para onde crescer, ela vai quebrando. Aqui eu tenho algo muito comum que acontece, que pode acontecer, né? Os pisos sofrem dilatação e na hora que sofre essa dilatação, o cara botou eles muito próximos, eles não vão ter espaço para dilatar. Isso aqui são juntas de dilatação, ó. E por algum motivo ele aqueceu demais, não tem para onde dilatar, ele acaba trincando aqui, né? Subindo e trincando, quebrando os pisos. Nas quadras de futebol, quando você vê uma quadra de futebol dessas que a prefeitura faz ao céu aberto, é muito comum você chegar e a quadra tá toda rachada. Assim como uma calçada de cimento. O cara faz uma calçada só de cimento, bem bonitinha. Alguém aqui, a calçada é só de cimento. O cara vai e faz a calçada só de cimento, bem bonitinha. Daqui a um tempo, quando você vai lá olhar a calçada, ela tá cheia de rachadura. Mas por que o cara fala, rapaz, eu fiz o cimento tão direitinho e a bicha tá toda rachada? O que aconteceu? O cimento sofreu dilatação, ele quer crescer, mas ele não tem espaço para onde crescer. Então ele vai forçando, forçando, forçando e acaba rachando. Um pedreiro aqui fazendo um serviço aqui no vizinho, na calçada, e eu fui lá, né? E ele fez o cimento, aí ele pegou uma madeira, pronto, depois você dá uma olhada, Ana. Pegou a madeira e marcava o cimento assim, ó. Marcava o cimento. Aí ele vai, fazia outra parte, marcava o cimento. Eu já sabia por que ele estava fazendo aquilo, né? Mas eu perguntei. Disse, rapaz, tu tá fazendo essas marcações aí por quê? Aí ele disse, pronto. Aí ele disse, é porque se não fizer isso aqui, o cimento racha.
Olha só que massa. Eu também não perguntei, não ia perguntar, me aprofundar porquê daquilo, né? Acaba constrangendo as pessoas. Mas fantástico, eu digo, pô, tá corretíssimo. Aquilo que ele estava fazendo, aquelas marcas, eram as juntas de dilatação. Que ele estava fazendo as marcas para poder ter espaço do cimento dilatar e não quebrar a calçada. Ou o que a galera usa nas quadras, por exemplo, né? Ou nesse chão aqui, ó, como vocês estão vendo, são essas juntas pequenininhas, ó, que é como se fosse um plástico que ele coloca entre uma placa e outra. É muito comum você ver isso nas quadras, nos ginásios, né? Que são de cimento. E eles botam essa fitazinha, né? Esse pedacinho de plástico, para poder, quando as placas sofrerem dilatação, elas comprimirem isso. Nas quadras que ficam abertas, ao céu aberto, no quadra de bairro, normalmente os prefeitos não fazem isso. As prefeituras botam só o cimento. Então, com o passar do tempo, ele vai sofrendo dilatação e vai se quebrando todinho, né? Tá lá a quadra toda esburacada. Então, você vê aí o piso sofrendo dilatação, né? Aqui eu tenho. Não, pronto. O pote de azeitona tá emperrado, não consigo soltar. O que é que eu faço? Pego ele e coloco próximo ao vapor quente que esteja preparando um alimento. Vai lá, bota ali por um certo tempo, com cuidado, com um pano para não queimar a sua mão. O metal vai dilatar e o vidro vai dilatar. Só que o coeficiente de dilatação do metal é maior do que o coeficiente de dilatação do vidro. Sem falar que aquele metal vai sofrer uma dilatação superficial, que é uma dilatação grande. Então, botou ali aquecer um pouquinho, pode pegar ali que você vai abrir aquela tampa facilmente, né? É por dilatação. Aqui acontece também, ó, você tem uma porca que está presa no parafuso, você não está conseguindo soltar. Qual a ideia do cara? Já sei, vou aquecer. Vou aquecer tudo. Não tem como aquecer só a porca. Mas, professor, se eu aquecer tudo, não vai crescer tudo? Vai. Só que o parafuso, ele sofre uma dilatação mais expressiva no seu comprimento. E a porca sofre uma dilatação mais expressiva na sua área. Então, a porca vai crescer mais do que o parafuso, né? Uma dilatação 2 vezes maior do que a dilatação linear. E aí você também solta com facilidade. Beleza? E a terceira é a dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica é uma dilatação que ocorre nas 3 direções, né? Comprimento, largura e altura. Como eu tenho como canto de uma sala, que é 3 dimensões, para um lado, para o outro e para cima. Se o volumétrico cresce em 3 direções, é porque ele cresce 3 vezes mais do que o linear, tá certo? Então, ó, o coeficiente, mesma equação, só muda as letrinhas. O coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes maior que o coeficiente de dilatação linear. Tranquilo, galera, até aqui? Sim, a unidade, né? Esqueci de falar. A unidade, ela é o Celsius elevado a -1. A unidade do coeficiente de dilatação linear, superficial e volumétrica. Olha o experimento. Ah, acabou. O que aconteceu aí, né? Se você prestou atenção, você viu que a bolinha passava tranquilamente, mas aí eu aqueci a bolinha e a bolinha não estava mais passando. Se ela não estava mais passando, é porque ela sofreu uma dilatação do tipo volumétrica em todas as direções. E esse experimento mostra isso. Mostra que não é possível a bolinha passar mais por ali. O vídeo?
Ó, tá passando. Oh my God! Então, passou quando estava fria. Quando eu aqueci, ela sofreu dilatação no volume e não passava mais. Então, aqui eu tenho, só para constar, dilatação linear em uma única direção, dilatação superficial em duas direções e dilatação volumétrica em três direções. Vale lembrar que o coeficiente superficial é 2 vezes maior que o linear e que o coeficiente volumétrico é 3 vezes maior que o linear. Tranquilo? Os líquidos, eles também sofrem dilatação. Só que é menos perceptível do que a dilatação dos sólidos, tá? Mas eles também sofrem dilatação, sim. Quando você aquece a água, por exemplo, você não vai ver o quanto que ela realmente dilatou, porque para você aquecer a água, ela tem que estar dentro de algum recipiente, dentro de uma panela, por exemplo. A panela também vai sofrer uma dilatação. Então, eu tenho a dilatação do líquido, mais a dilatação da panela. Você não vê a dilatação da panela, mas está ocorrendo. Aí, digamos que esse líquido derramou. Se ele derramou, é porque ele sofreu uma dilatação que foi maior do que a dilatação sofrida pela panela. Então, eu tenho a dilatação que o líquido sofre, eu tenho a dilatação que a panela sofre, só que se o líquido sofreu uma dilatação maior, muito maior do que a panela, ele vai derramar. Aquilo que derrama é o que nós chamamos de dilatação aparente. Aparente, que é apenas a que eu estou vendo. Então, está aqui o objeto, eu vou aquecer essa água dentro do recipiente, o recipiente também cresceu e a água derramou. Então, se a água derramou, é porque aquele pouquinho que derramou é apenas o que eu estou vendo, né? É a dilatação aparente. Qual seria a dilatação total? A dilatação total seria a aparente mais a dilatação do recipiente. Então, tem aqui, ó, um recipiente contendo água. Esse recipiente, ele sofre uma dilatação, ele aumenta as suas dimensões, ó. Ele aumenta as suas dimensões. Digamos que o objeto antes era deste tamanho. Então, ele sofre um aumento em suas dimensões. E a água, além de ter subido junto com o objeto, ainda derramou um pouquinho. O que derramou um pouquinho eu chamo de dilatação aparente. Essa azul é a dilatação que o recipiente sofreu, e a dilatação total vai ser a dilatação real, né? A total vai ser a dilatação do líquido aparente mais a do recipiente. Beleza? A dilatação, os gases também sofrem dilatação, né? Aí aqui você não vê mesmo, porque se você não vê o do líquido total, quem dirá o do gás, né? Bem, então, os gases também sofrem, só como eles se expandem muito facilmente, né? É difícil você visualizar. Mas um gás aquecido, ele vai se tornar menos denso e utilizando dessa densidade menor, você consegue, por exemplo, fazer os balões subirem, né? O balão, ele está aquecendo o ar lá dentro. Então, conforme eu aqueço aquele ar, há um aumento na temperatura do ar, a densidade do ar diminui, né? Ele se expande, e ele ocupa todo o volume do balão, e a densidade do conjunto todo diminui. E aí o balão sobe. Esse balão é muito pesado, viu, gente? Muito pesado de verdade.
Mas eu consigo diminuir a densidade dele e fazer com que ele flutue. Tem uma coisinha que eu não sei onde foi parar, né? Não estou achando. Que é a dilatação dos líquidos. Tá aqui. Não estou achando, não. Era para estar aqui, que é a dilatação anômala da água. Algumas substâncias, como a água, elas sofrem uma dilatação que nós chamamos de dilatação anômala. Anômala de irregularidade, né? De anomalia. Como é que ocorre isso? A dilatação anômala da água ocorre entre as temperaturas de 0 e 4 graus Celsius. Ocorre nesse período. É uma coisa fantástica e de extrema importância para a vida aqui na Terra. O que acontece? Quando chega em 0 graus Celsius, vocês já botaram... Pô, bicho, eu tô revoltado, que eu não sei onde foi que eu botei isso, sério mesmo. Sumi com os slides. Tô puto. Ah, rapaz, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Deixa eu ver se dá tempo dá para eu colocar aqui. Aí eu volto para a dilatação anômala da água. Deixa eu só mostrar esse vídeo aqui. Uma forma de abrir vinho. Não sei se você já conhece. O que acontece? A galera aquece o vinho. Que aqui a gente bebe vinho gelado, né? Mas tem a galera que bebe o vinho a temperatura ambiente. Na hora que você aquecer o vinho, e aí entra também aquela parte de hidrostática que a gente viu, tá? Do aumento de pressão. O aumento de pressão dentro do fluido vai ser distribuído igualmente para todos os pontos. E aí, quando eu aqueço, eu aumento a temperatura do gás, o gás sofre uma dilatação e ele tende a se expandir. E ele vai começar a aumentar a pressão lá dentro. E esse aumento de pressão reflete em todos os pontos, inclusive na rolha, que é móvel. E a rolha começa a sair. Massa, né? Ó. O gás sofre um aumento de temperatura, sofre uma dilatação, ele vai querer se expandir, não tem para onde ele ir, ele começa a empurrar a rolha. Não é massa? Agora vamos voltar aqui para a dilatação anômala da água, né? Entre 0 e 4 graus Celsius vai ocorrer essa anormalidade aí. O que acontece? Se vocês já colocaram água, com certeza, na caçamba de gelo e levaram para o congelador. Já fizeram isso? Você bota água no nível, metade cai no caminho. Acontece também. Você bota água no nível do recipiente, não é, meninas? Quando você vai pegar aquela caçamba de água e já está formado o gelo. O gelo, ele está no mesmo nível que você colocou a água? Sim ou não? Peguei a caçamba de gelo. O gelo está no mesmo nível de onde você botou a água? Ele está mais ou ele está menos? Um pouco menos. Um pouco menos. Tem certeza? Exatamente, Ana Beatriz. O nível tá maior do que o que você botou. Como ela tá falando, tanto que elas ficam grudadas umas nas outras, formam uma camada por cima, né? Forma uma camada por cima. Exatamente.
Então você bota lá o nível de água e quando você vai pegar o gelo, ele tá assim, ó, por cima de onde você colocou. Por que que acontece isso? Dilatação anômala da água. Em 0 graus, a água tem a menor densidade ela tem em 0 graus. Em 0 graus, a água tem a menor densidade. Um exemplo disso é que quando você coloca. Só se colocar na marcação certa. Não, não é porque você bota muita água, não. É, quando a água vira gelo, ela passa a flutuar no copo, né? Você bota uma pedra de gelo no copo com água e o gelo flutua. Isso significa que ele tem uma densidade menor do que a água, né? Por que ele tem uma densidade menor do que a água? Vamos lembrar. Densidade é massa sobre volume. A massa daquela água variou? Não. É a mesma massa que tem de gelo, tem de água, né? Só que o que foi que a gente percebeu? A gente percebeu que o volume da água aumentou, o volume do gelo aumentou. Então a densidade diminui. A densidade do gelo diminui porque há uma expansão no gelo, há um aumento no volume. A massa não muda. É tanto que quando você coloca esse gelo dentro de um recipiente contendo água, se você colocar o gelo, a água vai subir, né? Mas mesmo que esse gelo derreta, a água não derrama, porque a pedra de gelo aumenta o seu volume quando ela é mergulhada em água. Então, na hora que ela derreter, ela vai voltar a ocupar o volume só que está dentro d'água e não derrama. Então, a primeira confusão é essa. Há um aumento no volume do gelo, causando uma diminuição na sua densidade. Por que tem um aumento no volume do gelo? Entre as moléculas de hidrogênio da água, são formadas ligações chamadas pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio, elas fazem com que as moléculas elas se afastem nessa ligação entre elas vão se afastando umas das outras, né? E aí isso faz com que dentro dela fique muito espaço vazio. Vocês já perceberam que dentro do gelo fica muito espaço vazio, fica bolinhas de ar lá dentro? Você bota só água. Quando vira gelo, tá cheio de ar lá dentro. Mas como assim tá cheio de ar lá dentro? Cheio de bolinha de ar, né? Entre as moléculas de hidrogênio fica muito espaço vazio. E aí eu tenho uma expansão e eu tenho esse ar que fica lá dentro. Então, a primeira parte da dilatação é essa, né? Em 0 graus, eu tenho uma diminuição na densidade. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente, quando eu esfrio alguma coisa, o ar, por exemplo, ele fica mais denso, né? Na água, ela fica menos densa. Quando a água começa a descongelar e ela vai indo a 4 graus Celsius, na hora que a água descongela, eu quebro essas ligações e as moléculas elas se aproximam. Quando vira água, né, o gelo, na hora que quebra as ligações, as moléculas da água elas se aproximam. Então, na hora que elas estão se aproximando, é a hora que ela está chegando em 4 graus Celsius. E aí, como elas se aproximaram, já que quebrou as ligações, elas foram se aproximando, em 4 graus Celsius, eu vou poder verificar um aumento na densidade da água, já que elas estão mais próximas, a densidade da água, ela aumenta em 4 graus Celsius. Beleza? Então, depois de 4 graus Celsius, a densidade da água aí volta a sofrer uma dilatação normal, tá certo? A densidade volta a diminuir, porque as moléculas voltam a se afastar, o volume continua aumentando. Mas aqui, o que acontece? Em 4 graus Celsius, as moléculas
quebraram as ligações de ponto de hidrogênio e se aproximaram. Na hora que elas se aproximaram, o volume diminui e a densidade aumenta. Então, em 4 graus Celsius, eu tenho um volume menor de água e uma densidade grande. Aí eu continuo aquecendo, a água volta a se expandir, a densidade volta a diminuir normalmente, tá? O único problema da água é estar entre 0 e 4. Isso é bom porque, professor, que você falou, na água, em alguns rios, em alguns lagos, em regiões muito frias, a parte de cima congela. Começou a baixar a temperatura, chegou em 0, começou a congelar aqui, ó. Puf, 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 tchá, 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 puf, puf, tchá, tchá, tchá. Congelou a água. Mas não congela tudo. Por que que não congela tudo? Porque quando foi baixando a temperatura, teve que passar pelo 4 graus Celsius. A água que está a 4 graus Celsius tem um aumento na densidade. Então, a água que está a 4 graus Celsius, ela desce e fica aqui embaixo. E aí eu tenho 4 graus Celsius, 3, 2, 1, 0, menos não sei quanto você quiser. Mas a água aqui embaixo, ela está a 4 graus Celsius, que é a água com maior densidade. E isso é bom porque permite a vida lá dentro, né? Os animais continuam se movendo lá dentro, vivendo normalmente, já que eu tenho água, né, em estado líquido, enquanto a parte superior virou gelo. E aí, ó, virou gelo, a densidade diminui e o gelo flutua. Então, essa parte de gelo fica por cima da água, já que ele tem uma menor densidade. Tem outras coisas. O gelo, ele é um isolante térmico. Isso também dificulta e impede que o resto da água continue baixando sua temperatura e que congele todo o lago, né? Isso é fantástico. Em dilatação, dúvidas em dilatação da água, dilatação anômala da água. Eu não estou achando a minha lista de dilatação. Eu vou dar um zoom aqui para a gente conseguir visualizar. Está bem pequenininho. Esses capítulos de livro que eu mando para vocês, galera, são muito bons de verdade. Eu não gosto dos exercícios, eu gosto de coisa teórica, né? Mas o material é muito bom. Ele fala, ó, lâmina metálica, que é uma laminazinha, ó, quando ela aquece, ela descola e desliga. Quando ela esfria, ela volta a ligar. Vou fazer um exemplo aqui, ó, para vocês não estressar, não. Deixa eu ver. Vou jogar aqui. Estão vendo, né? Pronto. Ó, uma barra apresenta 10 graus Celsius de comprimento. Ou uma barra apresenta 10 graus Celsius, comprimento de 90 metros, sendo feita de material cujo coeficiente de dilatação linear é 19 vezes 10 a menos 6. A barra é aquecida até 20 graus Celsius. Determine a dilatação ocorrida. Então, tem aqui, ó, temperatura inicial, 10 graus Celsius. Eu tenho temperatura final, 20 graus Celsius. Eu tenho coeficiente de dilatação linear. E a questão quer que você determine a dilatação. Eu tenho o comprimento inicial e a questão quer o ΔL. Olha só. É só jogar tudo isso naquela equação. ΔL, L0, alfa, ΔT. Então fica ΔL igual L0, que é 90 metros, alfa, que é 19 vezes 10 a menos 6, é sempre pequenininho, tá? É sempre 10 a menos 6, vezes ΔT, que é a variação de temperatura, que é T final menos T inicial. T final menos T inicial, que vai ser 20
menos 10. 10. Delta L vai ser 90 vezes 19, 90 vezes 19 vezes 10. 17.100. 17.100 vezes 10 é menos 6. Se eu diminuir 6 casas aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vai dar 0,017 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em centímetros, eu tenho 1,7 centímetros de dilatação. Beleza? Tranquilo? Então, estou vendo quanto que dilatou esse objeto aí. Bem tranquila a conta. Não tem bicho de 7 cabeças. Tá bom? Era só para vocês verem isso daí. Deixa eu ver se... É porque aqui não tem nenhuma... Também vai acabar o tempo já, né? Não tem nenhuma teórica nesse estilo. Só mais um aqui para terminar a aula. Ó. Uma barra de ouro tem a 0 graus Celsius o comprimento de 100 centímetros. Então, bota aqui, ó. Quando ele está numa temperatura de 0 graus Celsius, ele tem um comprimento inicial de 1 metro. Determine o comprimento da barra. Ele determine o comprimento da barra, ou seja, o comprimento final, tá? Quando sua temperatura passar a ser 50 graus Celsius. E sabendo que o coeficiente de dilatação do ouro vale 15 vezes 10 a menos 6. Às vezes, a questão, ela quer que você calcule a dilatação volumétrica, mas ela deu o coeficiente linear. Então, o que é que você vai fazer? Para calcular o volumétrico, você vai pegar e multiplicar o linear por 3. Tem que prestar atenção nisso, tá? Então, você calcula aqui, ó, a variação do comprimento, delta L, é igual L0, 100, vezes o meu alfa, 15, vezes o meu delta T. T final menos T inicial, 50. Menos 0, 50. Delta L vai ser igual a, rapidamente, 100 vezes 15 vezes 5, 7.500. Então, eu tenho 7.500 vezes 10 a menos 6, que vai dar um valor bem pequenininho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros, tá? Porque a unidade aqui, ó, era o centímetro. Bem pequenininho. 1, 2, 3, 4... Não. 1, 2, 3, 4... 4, 5, 6. Então, tem mais um aqui ainda. Era aqui, né? Beleza, galera? Geralmente é sempre elevado a menos 6, tá? Do sólido, geralmente é sempre 10 elevado a menos 6. Show, né? Pois bem, galera. Desculpa aí, essa não é 100 vezes 15 e 50. 100 vezes 15 vezes 50. Exatamente. 100 vezes 15 vezes 50. Ah, 75 mil. É isso mesmo, tá mesmo. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. É só para testar, né? Só para testar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a conta estava certa. O resultado estava certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza?
Eu vou montar uma lista de exercícios e mando para vocês, junto com a atividade. Mas bem tranquilo, tá, galera? É, desculpa aí o desespero, porque eu não, realmente não sei o que está acontecendo, não. Perdi o material aqui. Posto. Eu já mandei, na verdade. É, é, eu acho que eu mandei, tá, tudo bem. Eu tava juntando os meus materiais, né? Porque tinha muita coisa espalhada e eu juntei tudo numa pasta só. Eu acho que nessa juntada que eu dei, eu apaguei alguns materiais. Inclusive, eu tenho certeza, porque teve uns que eu fui atrás e eu consegui achar. E aí eu acho que a lista da dilatação eu não prestei atenção. Mas não tem problema não. Eu desenrolo e mando para vocês, beleza? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana. Eu vou passar a atividade, tá certo? Beijão. Beijo, bom final de semana. Tchau, até quarta.